Agora a gente chega na parte linda aqui da brincadeira. Formação de imagem no espelho côncavo. Para a gente poder entender como é que forma a imagem, eu preciso só de dois raios notáveis. E eles sempre vão passar na cabeça, na pontinha do objeto. E os raios lá que se encontrarem, ou os refletidos, ou seus prolongamentos, vão se encontrar na cabeça da imagem. Sempre o pezinho do objeto vai estar pisando no eixo principal. Sempre o pezinho da imagem vai estar pisando no eixo principal. Tudo que é formado na frente do espelho é real e invertida. Cada espelho é virtual e direita. E o tamanho vai depender do desenho. No desenho dá para a gente ver. Vamos começar colocando o objeto antes do centro de curvatura. Esse é o objeto. Esse Vladzinho aqui. Ó. Então, vou pegar dois raios de luz. Primeiro, paralelo, foco. Segundo, foco, paralelo. Ó, esse cara é o raio incidente. Esse cara é o raio incidente. Esse aqui, ó, tá indo para lá, é o raio refletido. E esse outro para cá também é o raio refletido. Os raios refletidos se encontraram bem aqui. Então, bem aqui, ó, como os raios incidentes estão na cabeça do objeto, os raios refletidos estão aqui na cabeça da imagem. Legal? Tranquilo essa parte? Então, se eu tenho dois raios refletidos se encontrando, eu tenho uma imagem real. Toda imagem real é invertida. E o tamanho dessa imagem em relação ao objeto? Bota o dedo aí na tela. Dá para ver que ela está menor. Legal? E qual a posição? Em algum lugar entre o centro e o foco. Não é no meio, tá? É em qualquer lugar entre o centro e o foco. Sempre que o objeto está antes do centro, a imagem vai ter essas características e vai ser formada em algum lugar entre o centro e o foco. Tá legal? Então, olha só, vamos pensar. Como é que eu posso fugir de contas com isso aqui? Que eu falei que, se eu souber a teoria, dá para fugir de conta. Imagine que uma questão, o cara colocou assim. O raio de curvatura do espelho côncavo é 30 centímetros. Beleza? Então, vamos aqui. Ó. Deixa eu mudar de cor. Esse cara vale 30. Então, o foco vale 15. Até aqui está tranquilo, né? Um objeto é colocado a 40 centímetros do espelho côncavo. Então, ó, não tem desenho, tá? Eu já sei que ele está antes de chegar no centro. Já sei que a imagem dele vai formar aqui. Aí ele pode perguntar, quais as características da imagem e sua posição? Característica, real, invertido e menor. Decoreba. Posição, entre 15 e 30. Aí, quando o cara que fez a questão é muito gente boa, ele vai me dar uma única posição lá de resposta numérica, com o número entre 15 e 30. Por exemplo, 20. Aí, você vai lá, olha, letra A, 15. Não, no foco não. Letra B, 30. Não, no centro não. Letra C, 40. Não. A imagem fica entre 15 e 30. Letra D, 10. 10 aqui, entre o foco e o vértice. Não. Letra E, 20. É o único número que tem entre 15 e 30. É esse número que eu vou marcar, porque nesse exemplo, o centro de curvatura era 30, o foco era 15. E o objeto antes do centro, a imagem está entre o centro e o foco. E aí, eu acerto uma questão sem fazer conta nenhuma. Tem conta para isso, tá? Mas eu não aprendi ainda, então eu consegui desenrolar a questão sem fazer conta. Isso é uma benção. Vamos aproximar o objeto. Coloquei o objeto agora em cima do centro. E eu utilizei o mesmo raio, os mesmos. Professor, se eu usar outro raio, por exemplo, se eu usar assim, ó, vértice, o ângulo que ele faz na entrada, ele faz na saída. Adivinha onde é que eles vão se encontrar? Pode ver. Olha aqui se esse ângulo aqui não está igual a esse. Olha aí. Está igualzinho? Tá vendo? Mesma coisa. Ah, outra coisa. Vamos aqui. Se eu usar aquele do centro, centro, também vai dar certo? Daria se o espelho continuasse. Ó. Se o espelho viesse assim, ó. Tá vendo? Ele ia bater assim certinho. Centro, volta sobre ele mesmo. Daqueles 4 raios de luz, gente, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Daqueles 4 raios de luz que a gente aprendeu, se eu usar os 4 irão se encontrar no mesmo lugar. Por isso eu não preciso usar os 4, só uso 2 e pronto. Eu tenho lá a minha imagem. Nesse caso, objeto no centro, paralelo, foco. Foco, paralelo. Os raios incidentes estão na cabeça do objeto, os raios refletidos estão na cabeça da imagem. Essa imagem é real. Por que é real? Porque ela está na frente do espelho, não está lá atrás. Por que ela é real também? Porque ela está invertida. E o tamanho dela, dá para ver que isso aqui são triângulos parecidinhos, ela é igual. Essa posição eu tenho coisas para falar para vocês. Às vezes, a questão diz que um espelho côncavo
teve sua imagem projetada real invertida. De mesmo tamanho do objeto. Acabou. Essa imagem real invertida é igual, então ela só pode estar, o objeto só pode estar no centro, a imagem só pode estar no centro. É o único jeito disso acontecer, tá bom? Da imagem do espelho esférico ser igual ao objeto. O espelho plano é sempre igual, né? Mas no esférico, só o convexo pode ter isso, o côncavo não. Só o côncavo pode ter isso, desculpa, o convexo não. E o lugar que essa imagem se forma é no centro de curvatura e o objeto também está no centro. Aí, a distância do objeto para o espelho é a mesma distância da imagem para o espelho. E que distância seria essa? Seria o raio de curvatura, que é o valor do centro aqui, né? Que é o dobro do foco. Ah, e qual é o tamanho do foco? Se ele me deu raio de curvatura era 10, o foco é 5. E acaba a questão sem fazer contas difíceis. Bora mais um pouquinho? Agora, eu aproximei mais um pouquinho o objeto. Agora ele está entre o centro e o foco. Paralelo, foco, foco, paralelo. Usei o mesmo raio 3 vezes. Olha aqui a imagem, gigante. Ó. Real invertida e maior. E para lá do centro, tá vendo? Enquanto eu aproximo o objeto, a imagem aumenta e se afasta do espelho. Mais uma. Quando eu coloco o objeto no foco. Olha os raios que eu usei agora. Paralelo, foco. Esse aqui, ó. Vértice, vértice. Mesmo ângulo na entrada e na saída. Repare que esses raios agora estão paralelos entre si. Se eu prolongar para o outro lado aqui, eles vão continuar paralelos entre si, não vão se encontrar. Se eles não se encontram, eu chamo a imagem de imprópria. E algumas questões falam que esses raios só se encontram no infinito. Essa imagem é que ela só se forma no infinito. Tipo o Batman. Joga o morcegão lá na nuvem, porque a nuvem está longe, está no infinito. Aí, tem alguns vestibulares sacaninhas que perguntam o seguinte. Se o objeto está no foco, a imagem forma no infinito. Se o objeto está no infinito, a imagem forma onde? No foco. Exemplo, o Sol. O Sol está longe, está no infinito. Se eu coloco o espelho côncavo perto lá, ali no quintal, com o solzão batendo nele, ele vai concentrar todos os raios de luz no foco. E é lá que vai formar a minha imagem. Real, porque ela é quente. Bota a mão para você ver. Invertida e menor, claro, do que o Sol. Então, objeto infinito, imagem no foco. Só num pontinho ali, quentinho, o Sol para a gente. Vamos aproximar mais um pouquinho esse objeto. Olha o que aconteceu, gente. Cheguei muito perto do espelho. Esse aqui é o objeto, tá? Esse aqui, ó. Entre o foco e o vértice. Estou me maquiando. Ó, paralelo, foco. Vértice, vértice. Repare que esse aqui, vou até fazer um xizinho azul aqui, ó. E esse aqui são os raios refletidos. Eles estão espalhando. Eles não vão se encontrar aqui do lado esquerdo. Então, eu faço tracejado, ó, prolongamento. Onde os prolongamentos se encontrarem, tem uma imagem. Qual é o tipo de imagem formada atrás do espelho? Virtual e direita. Qual é o tipo de imagem formada pelo encontro de prolongamentos? Virtual e direita. E no espelho côncavo a imagem é maior para poder me maquiar e riscar o lápis no meu olho para fazer os detalhes ali da minha make. Facinho? De novo, as imagens reais do espelho côncavo, elas são real invertida, né? Menor, real invertida igual, real invertida maior. Quanto mais eu aproximo o objeto do espelho, mais a imagem se afasta e aumenta. Quando o objeto vai para o foco, a imagem fica imprópria. Quando o objeto aproxima muito do espelho, entre o foco e o próprio espelho, que fica o vértice, a imagem vai para trás do espelho e aumenta. Ela fica virtual, direita e maior. E essa é a hora de fazer uma maquiagem bem